Muito bem. Então, o texto de Tiago 1,17 está dito assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Na NVT está dito assim: toda dádiva é boa e perfeita e vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. O que esse versículo basicamente está dizendo é que tudo vem de Deus, toda boa dádiva vem de Deus. É Deus quem nos supre generosamente. Amém, meus irmãos? Então, é isso que Tiago está dizendo aqui. Nós vamos nos embasar nesse versículo, vamos passear em alguns versículos da Bíblia também, e nos pontos que separamos aqui para falarmos sobre a incomparável generosidade de Deus. O tema do mês é generosidade. E o que é generosidade? É uma disposição voluntária de compartilhar com os outros o que se tem. Vamos falar juntos isso? É a disposição voluntária de compartilhar com os outros o que se tem. Mais uma vez, generosidade é a disposição voluntária de compartilhar com os outros o que se tem. E quando a gente fala em generosidade, logo vem na mente da gente dinheiro. Não é verdade? Só que generosidade é mais do que dinheiro. A generosidade é essa disposição voluntária de compartilhar o que temos com os outros, seja tempo, recursos, atenção, perdão, amor ou bens materiais, sem esperar nada em troca. Isso é generosidade. Existem 3 palavrinhas que começam com T. Você pode chamar de os 3 T's: tempo, talento e tesouro. São basicamente essas 3 coisas que nós devemos ser generosos. Nós devemos ser generosos com o nosso tempo, porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não têm tempo para as pessoas. Você já notou isso? As pessoas não têm mais tempo. O celular nos tira o tempo. A internet nos tira o tempo. Nós, às vezes, na oração, nós somos atrapalhados pelo celular. No culto, nós somos atrapalhados pelo celular. Eu achei bonito ontem no culto dos jovens, quando eu cheguei, tinha uma bacia lá na frente, uma caixa com todos os celulares. Devia ter uns 40 jovens ontem aqui, mais ou menos, né? E um monte de celular. Eu falei, isso aqui dá para vender, dá para levantar uma nota aqui, olha só que coisa maravilhosa. E o Mateus estava falando aqui sobre essa questão do tempo, como que nós somos assaltados em relação ao nosso tempo. E o tempo vale muito. Quando nós somos contratados para fazer um trabalho, é o nosso trabalho e o nosso tempo que está sendo contratado. Eu sou psicanalista, trabalho com terapia também, e eu sou muitas vezes pago para ouvir as pessoas. Eu já vi pessoas saindo de uma sessão de terapia comigo, dizendo assim, pastor, que momento maravilhoso, agora eu entendi tudo, e eu não falei nada, eu só ouvi. As pessoas querem ser ouvidas, porque as pessoas não têm tempo para ouvir. Quantas vezes você conversa com as pessoas assim, com o celular assim, e conversando com as pessoas? Nós precisamos prestar atenção nisso. O tempo é precioso e o tempo deve ser generosamente compartilhado com as pessoas, e as pessoas, principalmente as pessoas que nós amamos. O talento, aquilo que você tem recebido de Deus, generosamente deve ser compartilhado. Nós recebemos talentos e dons de Deus. Os crentes recebem dons de Deus. O meu dom é ensinar, o meu dom é pastorear. Então, isso que eu estou fazendo aqui é generosidade. Eu estou compartilhando a palavra de Deus com você. Sempre que você compartilha a palavra de Deus com alguém, você está sendo generoso ou generosa. Você está compartilhando a palavra de Deus.
a música, os músicos que estavam cantando, conduzindo a igreja em adoração, eles estavam generosamente compartilhando o talento, o dom deles com a igreja. Isso é generosidade. E também não é apenas tempo, não é apenas talento, mas também tesouro. Generosidade também envolve compartilhar recurso financeiro, mas não é só isso. Falando de recurso financeiro, de bens materiais, esse é talvez o mais difícil de compartilhar. Tem muitas pessoas que estão levando para a sepultura o que elas têm. Elas não conseguem compartilhar com os outros. Eu ouvi um pastor falando hoje que ele já fez vários velórios e ele nunca viu um caixão com gaveta. As pessoas não levam nada. Falei hoje pela manhã também sobre o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele não foi no velório do Diogo Jota, amigo dele, que morreu no acidente de carro em Portugal. Ele tinha 28 anos e o irmão dele de 26 anos ou 23 também faleceu. O Cristiano Ronaldo não foi porque, onde o Cristiano Ronaldo chega, ele vira atenção. Então, ele generosamente não foi. Olha só que atitude tremenda. Alguém pode dizer, mas ele não foi no velório do amigo, mas ele não foi porque ele sabia que ele é o Cristiano Ronaldo, ele ia chamar a atenção, e ele não queria tirar a atenção do luto daquele momento. Mas o que eu queria ressaltar aqui para vocês é que aqueles dois jovens jogadores de futebol, numa viagem, num acidente de carro, eles foram embora. E não levaram nada. Nós não sabemos quando nós vamos. Você não sabe quando você vai. Você não sabe quando chegará o seu dia. E o que você tem, para quem será? O que você tem ajuntado? Tem pessoas que não conseguem sair para fazer um programa diferente com a família porque é caro, mas ele tem o recurso, mas ele não vai porque é caro, porque ele acha que não deve gastar aquele valor. Existem memórias que não têm preço. Existem memórias com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo que não têm preço. Então nós precisamos aprender a compartilhar o nosso tesouro, o nosso recurso, com os nossos filhos, com os amigos, com as pessoas necessitadas. Tempo, talento e tesouro tem tudo a ver com generosidade. Amém, meus irmãos? Vivemos em um mundo onde muitos medem a generosidade pelas posses materiais, mas a Bíblia nos revela um Deus cujo caráter é marcado pela generosidade em todas as áreas: vida, provisão, graça, perdão e salvação. O nosso Deus é generoso, amém, queridos? Então nós vamos aprender sobre essa incomparável generosidade de Deus, começando com o ponto de número 1, a generosidade de Deus na criação. Presta atenção como Deus foi generoso na criação. Nós não paramos muito para pensar sobre isso. Nós não paramos para agradecer a Deus pela água, pelo ar, pelo oxigênio. Vamos fazer esse exercício? Mais uma vez. Você consegue respirar. Você consegue ser grato por isso. Isso é generosidade de Deus. Desde o princípio, Deus foi generoso ao criar um mundo cheio de recursos para o ser humano. Cada detalhe da natureza é expressão da bondade de Deus. O ar, a água, o alimento, o sol. A gente reclama por tantas coisas, a gente murmura por tantas coisas. Está frio, a gente reclama; está quente, a gente reclama; está úmido, a gente reclama; está seco, a gente reclama. Tem comida, a gente reclama que não é a comida que a gente gosta. O ser humano, ele é muito bom de reclamar, mas se você parar para analisar o que Deus te deu na criação, o que Deus fez para que nós pudéssemos usufruir, você seria mais grato do que reclamão. O Salmo 104, verso 24, diz assim: quão numerosas são, Senhor, as tuas obras, fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. Amém, meus irmãos? O ciclo da chuva, o nascer do sol. Quanto tempo você não para contemplar o nascer do sol, o pôr do sol, e glorificar a Deus por tamanha generosidade?
Às vezes a gente está se degladiando dentro de casa, brigando com as pessoas, arrumando confusão. A gente vai embora daqui a pouco, não há mais tempo para vivermos com essas coisas. Para vivermos em mimimi, em picuinha, em guerra. Precisamos olhar para a generosidade de Deus e contemplar tudo aquilo que Ele fez na criação. Amém, meus irmãos? Olhe para a chuva, contemple a chuva, olhe para o sol, os frutos que nascem de forma abundante, tudo reflete a generosidade criadora do nosso Deus. Ele é generoso. Falei pela manhã, que eu descobri lá em Alphaville, olha que coisa tremenda isso que você vai ouvir aqui. Depois você pode pesquisar para ver se é verdade, eu pesquisei e é verdade. Ouvi de uma das pessoas que estavam pregando lá em Alphaville, em São Paulo, na Target, que estivemos lá algumas semanas atrás. Essa pessoa disse assim, que a floresta amazônica, ela é fertilizada, ela é adubada pelo pó que vem do deserto do Saara. Sabia disso? As correntes marítimas e o vento traz o pó do deserto do Saara, fertiliza e aduba a floresta amazônica, atravessa aquele mundaréu de água para abençoar a floresta amazônica. Quem olha para o deserto diz: o deserto não tem nada para oferecer. Tem sim. Sempre tem. Você pode dizer assim: eu não tenho muito para oferecer, por isso que eu não sou tão generoso. Tem sim. Generosidade não tem a ver com dinheiro. Generosidade tem a ver com o coração. Amém, meus irmãos? Com o coração voluntário. Olha que coisa tremenda, eu não sabia disso. Quem foi que desenhou isso? Quem foi que projetou isso? Deus. Na criação. Pesquise mais sobre isso depois para você ver. É extraordinário. A generosidade de Deus na criação. Número 2, a generosidade de Deus em sua provisão diária. Como Deus cuida até mesmo das pequenas necessidades de cada um de nós. Ele é o Deus que provê o pão de cada dia, como diz na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor nos supre, amém, meus irmãos? As nossas necessidades diárias. Aquilo que nós precisamos, o Senhor tem contemplado e Ele tem suprido generosamente. Dá uma olhadinha na sua vida. Olhe tudo que você já viveu, tudo que você já passou. Deus te trouxe até aqui. Não faltou nada. Não faltou o básico, você chegou até aqui. Deus tem te sustentado. Deus tem te conduzido generosamente. A cada dia Ele supre as nossas necessidades. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 26. Jesus disse assim: olhai para as aves do céu, olhe para elas. Elas não semeiam, elas não colhem, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Nós não valemos mais do que as aves do céu? A ave do céu é criatura de Deus, nós somos filhos. Todo aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus. Quem não crê em Jesus continua criatura, porque nascemos assim, separados de Deus. Mas quando cremos, somos adotados na família de Deus. Você deixaria, podendo suprir um filho seu, deixaria ele passar fome? Muitos pais aqui talvez, ou avós, já deixaram de comer para alimentar os seus filhos. Eu já vi isso acontecer. A minha mãe já fez isso. A minha avó também. Se um pai faz isso, se um avô faz isso, quanto mais Deus. Ele supre as nossas necessidades diárias. Com o que você está preocupado? O que é que tem trazido preocupação para o seu coração? O que tem feito você ficar angustiado? Você não percebeu que até aqui Deus te trouxe? Você acha que Ele vai te abandonar agora? Você acha que Ele não vai continuar suprindo as suas necessidades? Ele vai, porque Ele é Deus e Ele é Pai. Amém, meus irmãos? Quantas vezes mesmo sem termos grandes recursos, Deus supriu com o necessário. Às vezes uma mensagem, às vezes um abraço, às vezes um convite. Deus é generoso e Ele cuida de nós. A sua provisão diária está sobre nós. Ponto 3, a generosidade de Deus na salvação. Olha que coisa gloriosa.
O maior ato de generosidade foi enviar Jesus para nos salvar. Nós não poderíamos fazer nada para sermos salvos, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas o texto de João 3,16, o texto áureo da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a generosidade de Deus na salvação. Ele deu o seu próprio Filho por nós. O seu Filho foi moído na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser justificados pela fé nesse sacrifício. A generosidade não é medida pelo quanto damos, mas pelo quanto deixamos de pensar em nós mesmos ao dar. Quando você é generoso em abençoar, você não pensa em você, você pensa no próximo. Deus nos abençoou com o seu Filho, entregando o seu Filho por nós. Isso é generosidade na salvação. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Dom gratuito. Deus não nos cobra nada. Acho engraçado quando as pessoas começam a vir para a igreja, as pessoas que estão se familiarizando, não conhecem muito sobre igreja, elas dizem assim: pastor, quanto é que eu pago para ser associado lá na sua igreja? Você não paga nada. Quanto que eu tenho que pagar para ir lá na sua igreja? Você não paga nada. Nada, é de graça. Jesus generosamente nos dá tudo. Amém, meus queridos? Tá, mas e dízimo e oferta? Aqui ninguém é obrigado a dar nada para a igreja. Você faz porque você é generoso. Amém? Você faz porque você é grato. Amém, meus queridos? O que o Senhor nos dá é de graça, não custa nada. Ele já pagou tudo na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Imagine um rei que, ao ver o seu servo pobre, condenado, decide adotar esse servo como filho e lhe dar todas as bênçãos do reino. Foi isso que Deus fez com você. Foi isso que Deus fez comigo. Ele nos adotou como filho. Na oração do Pai Nosso, quando nós oramos, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Quando eu estou orando, eu estou dizendo, venha o teu reino, ou seja, reina, Senhor, reina aqui, reina na minha vida, reina na terra. E onde existe um reino, tudo que está dentro desse reino é do rei. Ou seja, quando eu oro, Senhor, venha o seu reino, eu estou dizendo, eu não tenho nada, tudo é do Senhor. Você entende isso? Você está dizendo, tudo é do Senhor, e generosamente o Senhor está me dando, generosamente o Senhor me recebeu, o Senhor me adotou, eu faço parte da família de Deus. Olha que coisa tremenda, meu irmão, você consegue entender isso? Você faz parte desse reino, você é filho do rei. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, porque filho de rei é reizinho, né? A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Já parou para pensar nisso? Nós reinaremos com Cristo. Amém? Reinaremos com Cristo. E nesse universo, nessa comunidade de reis e sacerdotes, nós não somos aqueles reis que ficam no trono, nós servimos. Quando um irmão está te servindo, um rei está te servindo. Olha que coisa tremenda. E não é coach isso aqui, não, é Bíblia, tá? A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Amém? Sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Então nós nos servimos, nós nos abençoamos, nós nos amamos, nós somos uma igreja, nós somos uma família. Eu estava pensando, hoje pela manhã e agora à noite, vocês chegando no culto, todo mundo tinha um sarro de mim, né? Porque eu tirei a barba, o pastor está esquisito, outros dizendo, o pastor ficou mais jovem e tal. E aquela resenha gostosa, sabe? Eu estou pregando aqui, tem uns olhando para mim, que não está acostumado, né, Wesley? Wesley, eu estou para dar uma microfonada na cabeça dele daqui, que ele é muito zoador, né? E eu sei que ele está rindo de mim. E esse é um ambiente de família, olha que coisa gostosa. A gente se ama, a gente se zoa, a gente se abraça, a gente se abençoa. Isso é um ambiente de família. Isso é ser igreja, amém?
Não é pesado, é leve, é agradável, é gostoso, é bom estarmos aqui. Esse é o melhor lugar que você escolheu para estar nessa noite, no ambiente de igreja, no culto, adorando e celebrando a Deus. Amém, igreja? Deus é generoso. Deus é generoso. E por fim, e eu concluo, ponto 4, a generosidade de Deus nos ouvir e responder. Quanto tempo você leva para falar com alguém importante na cidade? Quanto tempo você leva para falar com o presidente da República? Alguém aqui consegue falar com o presidente da República? Alguém aqui já falou com o presidente da República? Ou com um presidente da República? Alguém que já falou com o governador do estado? Já falou, né? Pastor IP, com certeza, né, Pastor IP? Ele está dando risada ali, né? Pastor IP, sim. Mas mais alguém aqui já conseguiu? Ali. É fácil? É só falar assim, ó, é assim? É, para ti, de repente, né? Mas para a maioria não, né? Concordam? Quem é a pessoa mais importante no universo? Deus. Você pode falar com Ele agora. Ele te ouve agora. E Ele responde. Você entende o tamanho do seu privilégio? A pessoa mais difícil de falar no mundo. A gente, as pessoas famosas, os políticos, os artistas. Tem gente que você nunca vai conseguir falar. Mas o Criador dos céus e da terra está à sua disposição, agora. Olhe para a pessoa do seu lado e pergunte para ela, já falou com ele hoje? Você precisou marcar horário, agendar? Um anjo atendeu assim, espera aí só um minutinho. Ou no WhatsApp lá o anjo respondeu para você só um minuto, daqui uns 3 dias ele responde para você que ele está muito ocupado. Olha que privilégio que nós temos. Coisa maravilhosa. Amém, meus irmãos? Hoje nós terminamos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Hoje foi disponibilizado no grupo da igreja o devocional do capítulo 34 do livro do Êxodo. Desde o dia 1º de janeiro, nós estamos lendo um capítulo da Bíblia por dia. E hoje, exatamente hoje, Deus generosamente nos abençoou, porque nós lemos o capítulo 34 e terminamos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 3 anos vão passar que você nem vai ver. Amém? Isso é a generosidade de Deus, é Deus nos abençoando, é Deus cuidando de nós. A cada manhã, quando você acorda, que você tem a sua devocional, o seu tempo de oração, a leitura do seu devocional, você está falando com Deus. O único Deus, o Deus Todo-Poderoso, que inclusive é seu Pai. Jeremias 33:3 está dito assim, clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você pode falar com Ele agora. Ele é generoso em nos ouvir, em nos responder. Você se lembra daquele filme do Jim Carrey, Todo-Poderoso? Quem assistiu? Ele virou Deus, né? Claro, é um filme. Ele estava reclamando de Deus, que Deus não cuidava bem da vida dele, então Deus deu os poderes dele para o Jim Carrey. Não lembro o nome dele, do personagem. Aí ele foi resolver a vida de quem, quando ele recebeu os poderes de Deus? A vida dele. Ele foi resolver a vida dele. Ele disse assim, eu poderia fazer bem melhor do que o Senhor, você não sabe o que o Senhor está fazendo, então está aqui, você tem os meus poderes, agora você é Deus. Ele foi resolver a vida dele. Aí depois ele começou a ouvir algumas coisas, e ele ficou preocupado com aquilo, aí ele descobriu que são as orações do mundo, quer dizer, do mundo todo não. Ele estava já atordoado, mas era só com a oração da cidadezinha dele. Aí quando ele disse assim, conversando com Deus, mas Senhor, o mundo todo orando, eu não consigo. Ele falou, não é o mundo todo, é só a galera da tua cidade. Aí tu imagina Deus ouvindo a oração de todo mundo. Aí ele foi organizar as orações em arquivo, em papelzinho e aquela bagunça toda. Aí ele descobriu que não é fácil ser Deus. Você está insatisfeito com a forma que Deus tem cuidado de você? Você acha que você faria melhor? Não, você não faria. Com certeza você não faria. Deus é generoso em nos ouvir e responder. Quantas vezes já oramos por algo e Deus respondeu de forma abundante, muito mais do que nós havíamos pedido. E terminando, e a banda pode vir para cá, por favor.
a nossa resposta à generosidade de Deus. Como é que a gente responde? Como que nós respondemos a tamanha generosidade? 1 João, olhe para mim por favor, não perca atenção. 1 João capítulo 4, verso 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa resposta à generosidade de Deus é procurar amá-lo também. Mateus 22, 36, 37, 38. Quando perguntaram para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ama o Senhor seu Deus, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Amar a Deus é mandamento. A nossa resposta à generosidade de Deus é amar a Deus. E o segundo semelhante ao primeiro é amar o próximo como a nós mesmo. Essa é a parte mais difícil, né? A gente disse que nós cantamos aqui, foi um mover na hora do louvor, todo mundo adorando, eu achei que estava tremendo o chão, que momento maravilhoso, mas agora a coisa fica mais séria, você consegue amar as pessoas. A Bíblia diz que se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é mentiroso. Você tem ódio de alguém? Você tem raiva de alguém? Você está magoado com alguém? Você quer que alguém vá para o espaço? Você quer que alguém se exploda? Ah, mas ele fez muito mal para mim. Você está fazendo mal para você, não perdoando. Você consegue liberar perdão? Você consegue ser generoso em liberar perdão? Ah, mas foi ela que errou, foi ele que errou, e daí? Tira esse fardo de sobre você. O fardo está pesando sobre você. Como é que você responde a Deus, que é tão generoso em nos perdoar? 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo o propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, quem é alegre na generosidade, Deus ama. Recebemos de Deus com abundância, devemos repartir com alegria, amém, meus irmãos? Fique em pé, por favor. O que eu devo fazer, pastor Josias, com essa mensagem, com esse ensinamento? Procure um pequeno grupo. Nós temos aqui os roteiros, o assunto, esse assunto nós vamos ruminar durante a semana. Os líderes de pequenos grupos, venham pegar depois aqui o seu roteiro. Nós vamos falar sobre esse assunto nos pequenos grupos. O pastor Edson já compartilhou comigo que a reunião sábado foi uma bênção com os líderes de pequenos grupos. Eu vou estar iniciando um pequeno grupo com um tema específico, PGM para os empresários essa semana. E nós queremos continuar vivendo esse mês, a generosidade de Deus, de uns para com os outros. Entregue seu coração a Deus, entregue aquilo que tem te atrapalhado. Vem para a igreja, vem congregar, vem servir, vem ser generoso na sua adoração. Ah, mas eu adoro em casa. Eu sei, a gente ora em casa, adora em casa, no trabalho, mas esse ambiente aqui não tem igual. Esse ambiente é o ambiente da igreja, adorando a Deus, isso é diferente. Como devemos responder? Sendo gratos, sendo generosos com os outros, vivendo em fé, em confiança. Diga assim: eu quero ser grato. Diga, eu quero ser generoso. Diga, eu quero viver com fé e confiança. Diga mais uma vez: eu sou grato, eu sou generoso, eu tenho fé, eu tenho confiança. Possamos viver assim, meus irmãos. Faça uma lista essa semana das bênçãos que você recebeu nos últimos anos. Coloque no papel, para você não se esquecer, porque a gente se esquece. Coloque no papel. Ore agradecendo a Deus pela generosidade dEle. Pratique um ato de generosidade nessa semana com alguém, como resposta ao que Deus tem feito por você. Pense, com quem eu poderia ser generoso essa semana? Para quem eu poderia mandar um presente? Para quem eu poderia mandar uma oferta? Bota a mão no bolso, abençoe alguém financeiramente, manda um pix para alguém. Ah, pastor, mande. Ore e fala: Jesus, quem é que eu posso abençoar com uma oferta? Mande para alguém. Mande uma oferta para quem está falando mal de você. Mande uma oferta para ele. Não, pastor, já é do diabo. Não é do diabo, não. O dinheiro é seu. Manda um pix para quem está falando mal de você.
assim, ó, sentiu o desejo de te abençoar com essa oferta. Duvido que ele vai mandar de volta. Duvido. Se você está bravo comigo por alguma coisa, manda para mim o Pix. Estou falando sério. Deus é infinitamente generoso. Sua graça, seu cuidado, sua provisão são provas constantes do seu amor por nós. Você crê nisso? Amém? Seja um reflexo dessa generosidade. Seja um reflexo desse amor, da generosidade de Deus. Escolha uma maneira prática de abençoar alguém ao seu redor. Amém? Vamos cantar? Pode apagar as luzes. Vamos cantar. Cantar com alegria. Vamos cantar um pedacinho da canção. Ele é generoso, cante para Ele.